Nossa reflexão para essa noite, teremos um tema muito especial e escolhemos para a nossa preparação para a oração dessa noite e prepararmos o nosso coração, uma mensagem intitulada O Semeador Saiu, e está no livro A Paz, todo ele, de Mensagens de Emmanuel. Plantar o bem e estendê-lo sempre. Para isso, agir e servir são imperativos da natureza espiritual. Convém lembrar, no entanto, que a sementeira não se realiza em talhões recamados de ouro. O semeador lidará com a terra. Após arroteá-la, na maioria dos casos, precisará irrigá-la e, por isso, conviverá com o barro do mundo. Enquanto prepara o ninho às sementes, não evitará resquícios de poeira e lama, lodo e adubo nas próprias mãos. Aguardará com interesse a germinação das esperanças que se lhe consubstanciam nas plantas nascentes, e em seguida os cuidados se lhe redobram. Indispensável acompanhar a influência do calor e da umidade, preservar a lavoura iniciante contra a incursão de pragas invasoras, observar as alterações do tempo e garantir as condições de êxito à plantação, até que surja a colheita dos frutos. Idêntica situação no mundo ainda é de todos os cultivadores da seara do bem, designados para o lançamento das ideias alusivas à renovação espiritual. Quase sempre são impelidos a suportar o contato das glebas difíceis da incompreensão humana. Não encontram caminhos aplainados para a comunicação com os padrões pré-estabelecidos da cultura terrestre e, frequentemente, se obrigam a tolerar obstáculos e reações negativas. Servirão com devotamento a ideias novas. No entanto, a seara da verdade e da elevação somente lhes surgirá no futuro, em plenitude de beleza e luz. Assevera-nos Jesus, o Cristo de Deus, e o semeador saiu a semear. Isso equivale a dizer que o semeador saiu de si mesmo, a desvencilhar-se de todas as concepções de separatividade e egoísmo, a fim de auxiliar e compreender, trabalhar e servir, amar e tolerar, com esquecimento de si mesmo para a vitória do bem. Emmanuel, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai de infinita bondade, queremos agradecer, Senhor, por essa hora, por esse encontro de corações, mesmo que à distância, Senhor, mas juntos, na busca por um avanço espiritual, por um descortinar de visão, por uma melhora, Senhor, de nossos entendimentos, da compreensão de nossos afetos e, sobretudo, Senhor, na busca de um maior conhecimento de si mesmo. Por isso pedimos, Senhor, que nesta hora nos acalme, que o Teu amor possa abrir os nossos ouvidos, que os nossos limites, Senhor, sejam nesse momento silenciados e tenhamos uma largueza de entendimento, cada um de nós na sua necessidade, cada um de nós, Senhor, naquilo que precisa para se transformar, para caminhar, Senhor, com passos mais firmes em direção a Ti. Por isso suplicamos que nos abençoe e pedimos, Senhor, nesta hora, a permissão e a bênção para iniciarmos nossa reflexão desta noite. Que assim seja, Senhor.
Meus irmãos, o tema dessa noite, sem sombra de dúvida, como tantos outros temas, é de grande importância. O tema nos é importante pelo mundo em que vivemos. Somos habitantes de um país capitalista e que por essa razão nos traz algumas imposições, alguns sinônimos até do que seja felicidade. O capitalismo, com o verbo acumular, com a ênfase na aquisição de bens como um reflexo ou uma busca de felicidade, porque é isso que o capitalismo nos impõe. Nos assustamos agora nesse tempo de pandemia, quando houve a abertura e a autorização de que um shopping voltasse a funcionar, e confesso que me espantei com o número de pessoas dentro do shopping. E fiquei a me perguntar, o que lhes faltava de tanta urgência que o mundo ainda tão carregado e tão ainda sem saber como agir com a pandemia, que não é apenas brasileira, ela tem caráter mundial, mesmo que alguns brasileiros estejam subestimando a gravidade do problema. Mas fiquei a me perguntar, o Senhor, o que de tanta urgência? O que faz essas pessoas irem nesse momento para um shopping center? O que precisavam comprar? É muito provável que nem elas tenham consciência do quanto esse padrão de sociedade, por nós mesmos construídos, esse padrão impõe, determina comportamentos, valores, sentido de felicidade, sentido de beleza, sentido esse que nos escraviza. Bom, que tema hoje é tão precioso e que para nós, habitantes de um país como o nosso, que além de capitalista, ainda está muito longe do mínimo de equilíbrio social, do mínimo. O tema é tesouro. Tesouro, esse é o tema que precisamos refletir. E segundo o dicionário, quando a gente fala de tesouro, a gente fala em acúmulo de coisas valiosas. Aí já precisamos pensar que acúmulos valiosos temos. O que temos ou o que queremos que para nós ainda é valioso, porque isso é um tesouro. Tesouros são bens. E para refletirmos nesse tesouro e no que significa, e essas perguntas precisamos nos fazer e fazer no silêncio de nossas orações, porque nem sempre temos consciência do quanto o mundo material nos influencia e do quanto o padrão do século XXI ainda que vivemos, em que nos acostumamos com tantas barbaridades, justificamos muitas vezes quadros de desolação social, que como espíritas sabemos que nada que nos acontece é, sem sombra de dúvida, que não se faz necessário para o nosso avanço espiritual. Mas o Evangelho diz também que o amor pode se esfriar no coração de muitos. Pode e se esfriou. E se o mundo caminha no amor, esses desafios materiais também podem ser diminuídos. Então precisamos pensar, sentir, e é bom que a gente entenda que o coração
ele é também sede de inteligência, porque a inteligência, segundo o Evangelho, não é a capacidade de fazer cálculos extraordinários, nem muito menos dissertar de forma perfeita sobre um assunto, e nem mesmo fazer 500.000 conexões literárias, acadêmicas. Para nós, houve uma separação, razão, sentimento. Mas na espiritualidade superior e no padrão do Cristo, o coração também é sede de inteligência. Então é preciso que venhamos a pensar, a sentir, a buscar no nosso coração o que é tesouro, o que eu quero guardar, ou melhor, acumular, para usar um verbo do nosso mundo, um verbo capitalista. O que queremos acumular que possa representar o nosso tesouro? Porque Jesus, ele nos faz uma importante advertência. Ele diz: ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E mesmo que Jesus não viesse a falar isso, quando observamos um objeto, de melhor qualidade que ele vem apresentar, é certo, ele tem um prazo de validade. Então ele vai ser consumido pelo tempo. Nosso tempo, inclusive, lá para os séculos anteriores, os objetos ainda tinham maior durabilidade. Quanto mais o tempo passa, menos durabilidade esse objeto tem. Então nós reconhecemos ou compreendemos a advertência de Jesus ao observar os objetos materiais. Realmente a traça consome, realmente a ferrugem consome, e realmente os ladrões ou minam ou roubam. Então é uma pergunta que precisamos nos fazer, precisamos compreender, porque o risco que temos quando falamos de um tesouro é que podemos ser possuídos pelo tesouro. E se o nosso tesouro, as nossas coleções forem de ordem material, ficaremos presos a eles. Seremos possuídos por essa posse. Possuído pela posse, sim. Porque eu posso possuir um objeto, mas ele não ter posse de mim mesma. E esse é o nosso desafio nesse tempo. Sem dúvida nenhuma, cada um de nós tem lição a aprender nesse momento da quarentena, mas essa lição é da maioria de nós. A posse, o desejo de bens materiais, no Livro dos Espíritos diz que é natural a busca pelo bem-estar. É natural essa sensação que temos de querer ter as coisas. Mas os Espíritos nos advertem que há limites. E que o limite é, sobretudo, quando temos, adquirimos, mas é em cima da necessidade dos outros. E como sabemos, quando nos referimos inclusive à fome no mundo existe não é porque falta comida. Sobra nas mesas de quem tem mesa e que tem comida. Então é preciso que venhamos, porque é o próprio Jesus que nos diz: onde colocarmos nossa atenção nesse tesouro, nós reservarmos o tempo, nesse momento estaremos colocando o nosso coração. E Chico, confirmando o que o próprio Jesus nos falou, Chico contou uma história de um casal que foi a ele, e ele aconselhou
que eles praticassem o culto doméstico no lar. Para quem não é espírita e está nos dando a alegria de estar compartilhando todas as nossas reflexões, isso é certo que muitos nos alegram a confiança de vocês, isso é de uma abertura, de uma generosidade muito grande. Temos falado isso entre nós espíritas, mas o culto doméstico é uma prática estimulada dentro da doutrina espírita para que a família se reúna uma vez por semana, pelo menos, num horário determinado, e estudem, leiam, comentem o Evangelho. E assim esse casal fez. E Chico disse o seguinte: persevera no culto doméstico, que depois de 6 anos vocês ganharão um presente. 6 anos se passaram, eles tinham a expectativa, dormiram, quando acordaram, identificaram que a casa tinha sido assaltada e, além de terem roubado alguns objetos, haviam roubado um diamante extremamente valioso e que passava de geração em geração. E aí eles foram a Chico, dizendo: mas Chico, houve uma promessa de um presente. Aí Chico: mas esse era o presente. E eles não entenderam. E Chico disse: esse diamante já foi motivo na sua família, de geração em geração, de muita violência, e homicídio e suicídio. E aí o que acontecia é que esses espíritos, porque como diz o Evangelho, estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? Eles estavam interferindo na vida de vocês por causa do diamante. O culto doméstico que vocês fizeram, muitos desistiram e se transformaram. Mas, segundo ele, 28 ainda estavam agarrados no tesouro diamante. E a única maneira de tirá-los de vocês era tirar o diamante da casa de vocês. Então a posse, por vezes, nos possui. E há uma figura dentro do Evangelho que eu tenho um amor muito especial, que é a figura de Zaqueu. E trago Zaqueu aqui para nossa reflexão, porque Zaqueu poderia ser qualquer um de nós. Porque Zaqueu fala de um trabalho, de um profissional. Zaqueu era um publicano, era um cobrador de impostos. Na época, um publicano era um publicano apenas. Isto é, mal visto, mal falado, não era alguém que as pessoas deveriam se comunicar, conversar, falar, porque falar com um publicano é falar com um pecador. Guardemos isso, que nós ainda repetimos essa mesma postura. E para as pessoas, ele ainda era chefe dos publicanos, então ele ainda tinha um cargo mais avançado ainda, o que demandava mais ódio público, mais exclusão pública, mais falação pública. E ele exercia uma função difícil, que era arrecadar impostos. Quem mexe com dinheiro alheio, com certeza, de muitos, terá uma reação e sofrerá uma reação negativa. Então a história de Zaqueu é uma história que pode ser de qualquer outro profissional frente às suas responsabilidades e de como ele trata essa sua profissão. Vamos ao texto do Evangelho. Está narrado em Lucas. Entrando na cidade, atravessava Jericó, e eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que era chefe dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da turba, porque era pequeno de estatura.
E correndo adiante, subiu um sicômoro a fim de vê-lo, porque estava prestes a passar pelo lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, disse Jesus para ele: Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário permanecer em tua casa. Ele, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um varão pecador. Ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Falamos aqui, temos 3 importantes figuras nessa narrativa. Jericó, chamaram de a cidade perfumada. Jericó era um lugar, inclusive, que Herodes ia passar o inverno com toda a sua corte, com muitos figurões políticos e de finanças. Era um lugar com uma riqueza, então um bom lugar para se cobrar impostos. O segundo elemento que chamamos aqui a atenção é o sicômoro. O sicômoro é uma árvore que ela tem a folha parecida com a moreira e os frutos parecidos com o pêssego. Agora me fugiu a memória, mas acredito que sim. Mas tem uma curiosidade, é que a raiz ela sobe mais, ela é mais saliente e forma inclusive um arco que, segundo alguns estudiosos, ela facilita subir pela própria pela estrutura que ela tinha. E o terceiro elemento de grande importância é Zaqueu. Mas há um quarto, meio que à escondida, mas que é preciso trazer à tona. E são 3 as ações que Zaqueu vai fazer com esse quarto elemento de grande importância. E esse quarto elemento é a multidão. Qual a primeira ação de Zaqueu? Subir na árvore. Aqui diz o Evangelho que a turba, a multidão, impedia, pela baixa estatura de Zaqueu, de ver a Jesus. E se pensarmos na multidão e no comportamento da multidão, a multidão é uma massa que se fazia presente ali, como qualquer outra multidão, pelos motivos mais variados. Alguns até, pensemos, Zaqueu, o julgado, execrado, mal falado, ele estava ali, mas com uma predisposição interior diferente, porque ele, mesmo sendo de baixa estatura, mesmo a multidão impedindo, abafando, limitando o espaço físico, diz o Evangelho que ele vai correr, ele vai avançar para subir numa árvore. Esse baixa estatura, a gente até deve compreender em primeira instância ser baixinho, mas vai mais além do que a altura de um homem. Muito pelas próprias características e pelo próprio desafio, pelo próprio desenrolar, ele não tinha consciência do que tinha feito, mas ele sabia que havia algo a mais e que ele precisava restituir, ele precisava rever. Então, em termos espirituais, ele não era um homem de grande envergadura. Por isso que diz que pode ser como qualquer um de nós, frente à sua profissão, frente a seus desafios nesse mundo. E sobretudo, pensando onde vai colocar, que tesouro,
que bens valiosos vai buscar conquistar, que esse é o tema de nossa reflexão. No momento em que ele corre e sobe nessa árvore, ele teria, e essa é a primeira exigência, vamos dizer assim, ele é malquisto, é mal visto, mas ele tem um cargo. Para subir nesse sicômoro, ele teria que se despir de sua autoridade e poder, porque um cobrador de impostos, ainda mais um chefe, subir numa árvore, ele teria que se despir da função, do papel. E até um desafio para Zaqueu, porque as pessoas criticam as outras. Nós temos o hábito de criticar os outros, né? Bastante. Queremos que o outro se modifique. Quando o outro está na iminência de se transformar e de ter outros atos, não se acolhe na maioria das vezes. As críticas continuam acontecendo. E Zaqueu, para subir nessa árvore, ele teria que ter essa coragem de se despir e estabelecer uma ação muito importante, que era romper com a multidão. Uma multidão que embaçava, dificultava, se aglomerava, porque a multidão, ela é um símbolo de uma uniformidade de comportamentos, né? Uma multidão é um espaço muito delicado, muito frutífero, mas muito delicado, porque uma multidão tende a seguir a multidão. A multidão segue a multidão. E quando ele sobe na árvore, ele tem que se despir da função de cobrador, da função de chefe, da função humana assumida por ele durante muito tempo. E fazer essa ruptura que multidão impõe de uniformizar hábitos, crenças e comportamentos. E essa atitude dele, né, de subir nessa árvore, desafiar, se assemelha muito ao que Jesus nos diz e nos conclama, e diz inclusive assim: para que a gente entre nesse reino de Deus, nós precisamos nos assemelhar às crianças. E vamos concordar que quando Zaqueu sobe nessa árvore, ele está tendo a atitude de uma criança, a pureza do gesto, a alegria de ver quem é ele. Eu quero ver. Isso é se assemelhar com uma criança e romper com o que os outros vão dizer, romper até com os rótulos que impuseram sobre Zaqueu. Nós temos o hábito de rotular as pessoas e é muito difícil quebrar isso, mas é preciso que tenhamos a coragem de não aceitar esses rótulos e fazer como ele, fazer como Zaqueu, como uma criança. Eu confesso que é uma cena que eu gostaria de ter visto. Um homem adulto, com cargo, com responsabilidades, mal falado, mal visto, malquisto, criticado, ter a coragem, como uma criança tem, de fazer aquilo que o coração naquele momento pediu. O coração é sede do sentimento e sede da inteligência, segundo os padrões de Deus. E nesse momento ele está fazendo uma transformação na maneira de enxergar. E o simbolismo de estar em cima de uma árvore, a visão dele se modificou até acerca da multidão, porque do alto da árvore ele pôde inclusive perceber melhor a multidão.
mas sobretudo avistar o Cristo, que era o que ele queria. Que cena maravilhosa. Eu tenho um amor a essa figura de Zaqueu, porque ele nos faz lembrar dessa nossa necessidade de nos fazermos como criança. A criança, ela tem a abertura de aprender e reaprender. A criança tem a abertura de querer saber, conhecer, de perdoar, de dizer não sei e de pedir ajuda e de subir em árvores, rompendo com qualquer padrão de comportamento que toda multidão impõe. Toda multidão é formada por uma variável humana. E essa multidão tem todos os tipos de pessoas. Eu confesso que não gosto de ficar junto a uma multidão. Deve ser alguma coisa antiga da minha história de vida. Quando começa a aglomerar, eu prefiro sair, porque me vem essa certeza de que a multidão segue a multidão. E eu temo seguir a multidão. Não quero dizer com isso que me encontro na lucidez, mas quero dizer apenas que temo a multidão e de estar e simplesmente seguir a multidão. André Marinho, quando na nossa escola fez a meditação, e foi belíssima a reflexão que ele fez uma observação muito bonita sobre esse ato de Zaqueu de subir numa árvore. Ele disse que é preciso buscar atalho, porque o que Zaqueu fez não foi esperar até onde iria Jesus para lá depois encontrar, mas ele percebeu, ele tinha urgência de ver Jesus, e ali ele teve essa inspiração de, subindo numa árvore, isso é um atalho. Precisamos buscar em muitos momentos atalhos para ganharmos mais visão, atalhos para ganharmos mais lucidez, atalhos para ganharmos mais sentido e mudarmos o nosso padrão de coisas valiosas, que é hoje objeto de nossa reflexão. Porque onde estiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. E nesse tempo de um mundo tão materialista, em que nós nos acostumamos com a violência e com a fome. Uma vez lendo um texto de um psiquiatra nordestino, me fugiu o nome, ele diz que um dos graves efeitos da violência contemporânea, de quando se fala, é que ela se torna um fantasma. E um outro ponto que ele diz é que a gente se acostuma com esse quadro, seja de fome ou miséria. Um querido meu lançou um livro agora, Adriano Moura, em que o título do livro era Os Invisíveis, que são pessoas em que nós passamos por elas e não vemos, apesar de estarem ali em corpo presente, e se fixarem ali. Então, pegar um atalho é buscar avançar, ver do alto há uma amplitude de percepção, de entendimento, de definição das coisas. Só que o mais bonito acontece frente àquele mundaréu de pessoas. Isso é consolador.
Jesus diz: Zaqueu, ele chama pelo nome. Zaqueu. Zaqueu quer dizer merecedor. Já vi também em comentários dizendo que é o puro. Merecedor, sim, puro seria o que ele deveria buscar ser. Zaqueu, fala Jesus, desce depressa. Desce depressa. E o que isso quer dizer? Estava tão bom lá em cima, no alto, separado da multidão, vendo a todos, e ainda por cima, sendo chamado por Jesus pelo nome. Pelo nome. A dignidade que Jesus nos dá. Nós temos nome. No mundo nós temos CPF. E alguns ainda morrem não identificados, mas para Deus e para Jesus nós temos nome. Zaqueu, desce depressa. Por que desce depressa? Porque a vida é preciso que estejamos junto a essa multidão. Porque através das nossas experiências, é através do contato humano, é através dos desafios, do acolhimento dos nossos afetos, que nossas almas vão sendo transformadas. Então ele diz, desce, não se fixe aí, venha para cá agora. E tem um motivo muito especial para que ele ainda descesse. Pois hoje ele ia na casa de Zaqueu. Isso é de uma beleza extraordinária, porque a casa de Deus, expressa na figura do Cristo, não é um lugar, ele vai estar em qualquer lugar, na minha casa, na sua casa, num barraco, numa comunidade, ou numa casa de pessoas muito ricas. Só é preciso que a gente suba na árvore e queira ver Jesus, frente àquele aglomerado humano que fala às vezes com coerência, com sentido, mas não é o sentido do céu. Quando comecei a fazer a faculdade de História, uma das coisas que os professores falavam e reiteravam, é que muitas vezes, quando alguém vai falar em termos de fatos históricos, apresenta uma linha que parece absolutamente correta. Aí diziam os professores, isso não quer dizer que mesmo que haja uma lógica, não quer dito que aquilo faça sentido, porque os fatos vão muito mais além do que um olhar. A Guerra do Paraguai, por exemplo, tem 5 versões historiográficas, 5 maneiras de se enxergar. Mas o que Zaqueu queria fazer era ir além da visão humana, da lógica, do raciocínio. Ele queria ver de outra forma e ele teve a alegria de receber em sua casa o Cristo. Que alegria que Zaqueu não sentiu. Mas e a multidão? A multidão é perversa muitas vezes. Por isso, inclusive, precisamos ter muito cuidado falando do nosso mundo de hoje, quando compartilhamos e postamos coisas na internet em defesa de família X, Y, Z, e a gente pode demandar a ira de outros tantos. Hoje mesmo, hospital em algum lugar aí, li a matéria rapidamente, 5 ou 6 pessoas adentraram o hospital porque tiveram a orientação ou autorização para entrar, chutaram portas, queriam filmar. Então a multidão, nós precisamos ter consciência disso. Ela segue a multidão, ela se despe de raciocínio, ela é desprovida, melhor dizendo, de raciocínio. Então é muito interessante, muito consolador
muito consolador. A alegria de Zaqueu de ser chamado pelo nome e de ter a alegria ainda centuplicada de Jesus estar na casa dele, mas mesmo assim a multidão murmurou. Murmúrio é um ato muito destruidor. Muito destruidor. Mas o Evangelho diz aqui, ele olhou para Jesus, ficando de pé, disse Zaqueu ao Senhor: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres, e se extorqui algo de alguém, restituo em quádruplo. Ele na verdade, além de ter aceitado se desinstalar, porque não tem como. Quanto mais a gente busca Jesus, quanto mais a gente busca conhecer a verdade, não é a verdade humana, mas conhecer a verdade, o nosso aposento interior, a nossa alma, vai ganhando uma luminosidade que não é nossa, é pela aproximação à luz. Então ele imediatamente começa a se despir do que foi durante muito tempo significativo para ele. Ele agora estava com uma outra concepção do que seria um tesouro do céu. E ele entendeu naquele instante que ele poderia abrir mão de recursos que daqui para frente não fariam mais sentido. Não estamos dizendo que precisamos ou que temos que nos despir dos bens e damos. Cada um de nós deve saber a medida do que ofertar. Uma irmã Dulce nos constrange. Nome perfeito para essa alma, Dulce. São almas que nos ofertam a grandeza do despojamento e do amor. Mas podemos ir passo a passo com menos necessidades, porque o mundo material de hoje, o mundo que vivemos, ele nos impõe necessidade. Isso faz parte, inclusive, do mecanismo capitalista. Eles se antecipam às pessoas e conseguem nos convencer o quanto precisamos de algo que não tem nem função, mas que somos seduzidos, hipnotizados e caímos, inclusive, em insensatez de gastos. Então, cada um de nós deve buscar fazer essa ponte a quem precisa. Esse momento da pandemia é um momento muito fértil para que possamos criar pontes dentro do espaço de convivência que temos e venhamos a elevar cada vez mais os nossos tesouros, o que é de valioso para nossa alma. Há tantas riquezas que os ladrões não vão roubar, não vão minar. E aquelas riquezas que os ladrões roubarem, talvez seja melhor tirar do que fiquemos com aquilo. Aí cada um de nós tem uma lição. Então tem 3 ações que ele nos presenteou. A primeira é subir na árvore e se despojar, e se despir e agir como uma criança. A segunda atitude dele foi descer rápido e não ficar hipnotizado numa solidão sobre uma árvore. E a terceira é a hora do testemunho. Ele testemunhou com um testamento.
mas nós podemos testemunhar, cada um de nós, segundo o que o coração falar. O nosso coração, é nele que está a lei de Deus, está na nossa consciência. Então podemos fazer os nossos testemunhos e aumentar nossas coleções, não mais coleções materiais. Eu confesso que tenho um estranhamento com coleções materiais. É preciso que a gente vá, cada um a seu turno, cada um com o seu ritmo. O mais importante é manter uma frequência de transformação. É ir com muita amorosidade com a nossa alma, mas com muita firmeza com o nosso coração. E lembrar de Zaqueu, que venhamos a nos tornar crianças e tenhamos a inocência de subir em árvores para ver Jesus, porque Ele nos chamará pelo nome. Isso é motivo de muita alegria. E não importa a casa que tenhamos. E a casa não é apenas a material. A casa é a nossa alma. Ela pode estar feia, ainda desorganizada, ainda com alguns pontos que a gente nem chegou a abrir o quarto para ver. Não importa. O importante é subir na árvore. O importante é fazer um atalho. O importante é não seguir a multidão. Fiquemos atentos para que não venhamos a seguir a multidão, porque a multidão segue a multidão. E uma voz nessa multidão que seja rouca, que seja desafinada, pode levar a multidão para queda, como diz, cair num despenhadeiro, simbolicamente falando. Por isso que precisamos, diante da multidão, descobrir os nossos atalhos. E o atalho de Zaqueu foi correr, subir numa árvore como uma criança, se despojar de determinados títulos para ver Jesus e ter a graça, a bênção de ser chamado pelo nome. Que Deus nos abençoe, que guardemos o exemplo desse grande homem chamado Zaqueu, que se fez merecedor, e é tão bonito porque ele subiu na árvore. Ele não virou santo quando ele subiu numa árvore. Então, Deus não nos pede a santidade, nos pede uma predisposição para fazer a mudança. Porque nem o amor de Deus nos violenta. O amor de Deus não violenta a criatura. Tem uma frase no livro Boa Nova que diz que o amor de Deus é tão grande que o ritmo que Ele dá para a transformação da humanidade é pela dose do amor e não a do chicote, nem do verbo descontrolado, mas do amor, porque o amor cobre a multidão de pecados. Que Deus nos abençoe. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, nosso Pai, queremos pedir a bênção para essa figura de Zaqueu, onde que se encontre na sua trajetória espiritual, e agradecer por esse atalho que ele criou, por essa lição que ele nos deixou de humildade, para subir na árvore e depois para descer da árvore. E por fim, fazer seu testamento, expressando, Senhor, o testemunho de uma alegria por ter sido chamado pelo nome. Abençoa-nos, Senhor, e aproveitamos essa hora em que nos encontramos reunidos em Teu nome,
Queremos pedir, Senhor, pelos nossos governadores, pelos nossos prefeitos e, em especial, Senhor, pelo nosso presidente da República. Que os amigos espirituais, Senhor, que aqueles que endossaram a reencarnação de Bolsonaro possam se fazer presentes, Senhor, inspirando, adocicando, acalmando, que ele possa cuidar do nosso país com a dignidade de um filho, Senhor, um filho como todos somos, os teus filhos. Protege-o, Senhor, inspira-o. E aos prefeitos e governadores, para que juntos possam cuidar do nosso povo sofrido, Senhor, mas um povo corajoso, generoso, amoroso e que tem na esperança, Senhor, uma grande bandeira para continuar. Inspira-os, Senhor, e suplicamos, tem compaixão de nosso povo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, nosso Mestre, de Maria, nossa Mãe, de nossos amigos e benfeitores espirituais, pedimos a permissão para encerrarmos nossa reflexão dessa noite. Que assim seja, Senhor.